Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre o mercado imobiliário. O nosso convidado, o presidente do Cresce e corretor de imóveis, José Augusto Viana Neto. Viana, muito obrigado pela presença. É sempre um prazer te receber aqui. Poxa, eu é que agradeço a gentileza do convite. Muito obrigado. Eu sou engenheiro civil e corretor de imóveis há mais de 30 anos. É um orgulho fazer parte da nossa associação e ter o Cresce como nosso coordenador aí. Eu fico muito feliz da sua liderança como presidente do Cresce também, né? Tá, muito obrigado e fico muito contente em tê-lo como colega já por tantos anos, né? E aí uma liderança do setor com seu programa, com suas atividades de construção. Um prazer, uma honra muito grande. Muito bom. Viana, é notório que o número de corretores de imóveis vem crescendo aí exponencialmente. Como o Cresce atua no sentido de acompanhar os profissionais, dar mais conhecimento à classe, coibindo aí a profissão ilegal, né? Você sabe que a atividade profissional ela tem sido muito cobiçada, principalmente dos últimos 5 anos, porque o crescimento do mercado imobiliário foi uma coisa absolutamente fantástica em todo o Brasil. Aqui na região metropolitana da Baixada Santista, em especial, nós tivemos uma evolução muito grande. Santos teve lá a questão do pré-sal, que trouxe todo aquele entusiasmo, e depois um declínio muito grande no interesse, porque o pré-sal também acabou se distribuindo aí pelo litoral. Mas da pandemia para cá virou uma coisa fantástica, né? Verdade. E aí o que acontece? Dinheiro é bom, todo mundo quer ganhar. E a profissão, com esta atividade tão aquecida, acaba chamando atenção e muita gente vem para a atividade profissional. E aí não é um mar de rosas, porque você sabe muito bem, Certo. a profissão é complexa, é difícil. Tem aqueles que têm o perfil para trabalhar na profissão e tem aqueles que não têm. Mas o número de corretores tem aumentado demais, demais. Cerca de, em média, nos últimos 5 anos, 20 mil novos corretores por ano, aqui no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo, que representa hoje quase 40% do Brasil, né? E com aquela sensação de que está ganhando muito dinheiro. Agora, o bacana que acontece na profissão é o tipo de pessoa e o nível de escolaridade. Hoje, quase 80% tem formação em 3º grau em outra atividade profissional. Então, isso está dando uma visão diferente. E outra coisa muito bacana também é a evolução das redes sociais, em que obriga os profissionais a terem maior desenvoltura na divulgação de seus produtos. E aí você entra nas redes sociais, você vê as corretoras de imóveis, os corretores, né, muito bem apresentados e com uma desenvoltura muito grande. Vou aproveitar, fazendo esse número exponencial que a gente está falando, um número bem grande de corretores, como cresce, eu não sei se
é um compromisso do Cresce. Como o Cresce faz para dar informações para esses corretores? O que o Cresce faz para ajudar esses corretores que estão iniciando, se embasar mais, se desenvolver mais profissionalmente? É um trabalho importante, né? Sem dúvida, nós temos inúmeros cursos, palestras. Para você ter ideia, nós temos palestras diariamente, tem dia que tem 5, 6 palestras nas mais diversas localidades do estado de São Paulo, com especialistas também nas mais diversas áreas que compõem a atividade profissional. E com isso a gente consegue atender um número grande de corretores de imóveis, não só do estado de São Paulo, porque tudo que o Cresce de São Paulo faz, ele distribui para o resto do Brasil. Então nós temos corretores fazendo os cursos do Cresce São Paulo em todos os estados brasileiros e em grande número, porque a preocupação é sempre a capacitação. Isso. Ter o profissional corretor de imóveis em condições de atender o cliente, por mais complexa que seja a situação. E você sabe como é. O mercado imobiliário, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, inclusive Estados Unidos, requer um conhecimento técnico muito grande. Né? Problemas de documentação, origem de propriedade. Isso é importante frisar, viu, Viana? Porque as pessoas, quando escolhem um corretor para trabalhar, eles estão seguros do negócio. Né? Eles estão seguros, por exemplo, que eles não vão levar um golpe, porque os corretores têm o cuidado aí de olhar a documentação da pessoa física, de quem está vendendo, o trabalhista principalmente, né, que pode recair sobre o imóvel, a matrícula do imóvel, ver se o imóvel está com penhora ou não. Isso é importante, é uma segurança. Já pensou? A pessoa vai investir lá o patrimônio de uma vida num imóvel que pode ter problema aí jurídico, da esfera judicial, e o corretor ele dá garantia que pelo menos ele vai fazer tudo certo, os documentos pelo menos todos vão estar certos para essa pessoa ter mais segurança em comprar um imóvel. Agora, é lógico, existem casos e casos, mas 99% a pessoa vai investir certo com o corretor, porque o corretor vai pegar todas as certidões, vai tirar todos os documentos necessários para ele não sofrer um golpe, dizendo assim, né? Sem dúvida. E essa sua afirmativa de que a pessoa está investindo os recursos de sua vida toda ali, ela é uma realidade. Mesmo quando você tem aí um negócio não residencial, é um negócio comercial, corporativo, ainda assim o empresário está investindo tudo que está disponível naquele momento para aquela propriedade imobiliária. Então a responsabilidade é muito grande. E o corretor de imóveis, ele tem também a obrigação de conhecer todos os detalhes, e não é só pelo fato de captar cliente, não. É em atendimento à lei. Porque o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 723, joga toda a responsabilidade nas mãos do corretor. Então, se alguém vai fazer negócio através de um corretor de imóveis e alguma coisa ali de errado, o corretor ele tem a responsabilidade objetiva naquela transação. Tudo que der efeito àquela responsabilidade assumida, o corretor responde por eventuais perdas e danos, sem dúvida nenhuma. Outra coisa, eu queria falar um pouquinho do mercado imobiliário, já que esse número de corretores vem aumentando, né, e o mercado está muito bom, como você comentou no começo do programa, né? Alguns dados que a gente tem de pesquisa da DataZap, da Brain, né? Então vamos lá. Valorização dos imóveis nos últimos 30 anos. 400% acima da inflação. Primeiro dado. Só na pandemia aumentou 100%. Então, 400% além da inflação nos últimos 30 anos. 2. Valorização no último ano, no último trimestre, com esse trimestre, 12%. Esse é um dado. Aluguel aqui na região. Fica entre os 3 lugares do Brasil, principalmente em Santos, com valor investido no imóvel, com retorno da locação. Fica em primeiro, segundo e terceiro do Brasil. Então, realmente, é um motivo importante para uma pessoa tentar entrar nesse mercado. Por isso, eu queria que você aumentasse esses números, né? Esse mercado tão positivo para a nossa categoria. Né? E muitas pessoas menosprezam os números no mercado imobiliário, e é uma coisa interessante, né? O Brasil está evoluindo de tal forma que é inacreditável. Estive recente no exterior participando de uma reunião de corretores e empresas imobiliárias, e as pessoas estão todas de olho no Brasil pela alta evolução do mercado. Porque
com a taxa de juro que temos. É inacreditável você ver o valor em dinheiro que foi financiado mesmo com essa taxa de juro. Né? É inacreditável. É impressionante. Você vê num lançamento imobiliário qualquer, o número de investidores que estão comprando, acreditando que vão ter aquela valorização. Então, tudo que se produz, né? O grande problema do Brasil hoje, para mim, ele está na falta de mão de obra e da infraestrutura para que a gente tenha um maior desenvolvimento. Mas no que depende do mercado imobiliário, da construção e de todas essas empresas que vivem no entorno da construção, é impressionante. Estamos evoluindo com uma velocidade fora do comum. Agora, o que é preciso? Muita responsabilidade, porque quando você vê o mercado assim tão comprador como ele está, para o corretor de imóveis, para as empresas imobiliárias, redobra a responsabilidade, né? Porque o risco de golpes, de falsificações, de transações erradas é muito grande. O risco é muito grande. E qualquer pequeno prejuízo numa transação imobiliária está envolvendo muito dinheiro. Então, nada é barato nessa área, né? Tudo sai caro. Por isso, a responsabilidade do corretor de imóveis é muito importante e a responsabilidade também dos construtores. E a gente vê hoje nos tribunais superiores grandes debates na divisão de responsabilidade entre empresários da construção, da incorporação e empresários da intermediação. E esses debates eles são bons porque trazem à luz discussões importantes, participação do Ministério Público, participação da Secretaria Nacional do Direito do Consumidor, tudo muito importante, né? Às vezes os colegas reclamam da cobrança, do aperto das autoridades do setor, e eu considero, no meu ponto de vista, quanto mais controle externo tiver, melhor será para todos nós e para a sociedade brasileira. Qual é o endereço do site do Cresce? É cresce.org? Não, é crescsp.gov. crescsp.gov.br. É isso. Muito bom. Aí. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre o mercado imobiliário. Nosso convidado, José Augusto Viana Neto, corretor de imóveis e presidente do Cresce São Paulo. Viana, estamos chegando no final de 2005, um ano muito bom, e logo a gente vai entrar num ano meio complicado, que é o ano do próximo ano. Por quê? É um ano que a gente vai ter o Carnaval, Copa do Mundo e eleição. Qual a perspectiva do setor para o próximo ano? Ainda mais, pelo menos, no lado positivo, né? Nós vamos ter a queda de juros, pelo menos a previsão da queda de juros dos 15%. Tem uma previsão, tem uma luz para o ano que vem? Olha, Roberto, eu trabalho diariamente, né, de olho no estado de São Paulo, principalmente. E, no segundo plano, em termos nacionais, que na condição de vice-presidente do COFES eu tenho as minhas obrigações nacionais. Mas aqui no estado de São Paulo, que é meu foco de gestão no Cresce, eu tenho acompanhado. Nós dividimos o estado de São Paulo em 18 regiões metropolitanas. E é impressionante a evolução do mercado imobiliário, chega a ser inacreditável. E às vezes eu vejo alguns jornalistas de economia escrevendo algumas coisas de forma negativa a respeito do Brasil e do próprio mercado imobiliário, que eu fico sem entender como é que fazem isso, porque o Brasil vai indo tão bem, mas tão bem, que é impossível que alguém tenha uma previsão negativa sobre o nosso futuro. O que eu tenho constatado nos últimos 10 anos, principalmente, é um descolamento do empresariado da política. Verdade. Você vê uma turba na área política fora do comum
que não interfere na economia, porque os empresários estão vacinados. E outra coisa, nós temos que trabalhar de qualquer forma, não interessa o governo que a gente tem. Não é verdade? A gente tem que trabalhar, tem que acordar cedo, pagar os funcionários, Pois pagar os impostos, produzir. Então, verdade isso. Não há tempo, e eu vejo pessoas, às vezes, importantes, perdendo tempo em debate político, discussão ideológica. Puxa vida, cuida da tua vida, vai fazer o teu negócio. E para mim, 2026 vai ser um ano excepcionalmente bom. Porque com essa taxa de juros, com essa Selic de 15%, nós crescemos no mercado imobiliário de uma maneira histórica. Imagina nós trabalharmos agora com uma taxa de juros decrescente. De 12%, por exemplo. Mas você imagina, se baixar um ponto percentual, vai incluir uma multidão de pessoas com possibilidade de compra? Verdade. As pessoas talvez não tenham essa noção, né? Aí você pega assim, 1% no Minha Casa e Minha Vida, que você paga lá em 35 anos, quer dizer, é 1% ao ano, teoricamente, se for juros sobre juros, dá mais de 35%, deve chegar a 37%, 38% do valor global. Isso 1%, quer dizer, 30% do valor que ele está comprando, quer dizer, é um número absurdo. É uma coisa impressionante. Você vê a área de locação. Na locação residencial no Brasil não tem grandes empresas, não tem empresário. Qualquer um que virar o foco para a locação imobiliária vai ganhar muito dinheiro, porque não tem imóvel para alugar. Aqui, região metropolitana da Baixada Santista, em Santos não tem. Eu não sei impossível. Como é que não tem. E ninguém tem. É ruim. E é no Brasil inteiro isso. Ah, é no Brasil inteiro. Agora, aqui é mais grave. Né? Aqui na região metropolitana da Baixada, para se conseguir uma locação, e o valor aqui está muito alto. Né? Você viu, a pesquisa está mostrando que é o terceiro lugar. Né? Então, eu vejo assim, que 2026 vai ser o ano da consolidação político-econômica do Brasil. Seja lá quem ganhar na presidência da República, mas o mercado, os empresários, têm o seu mundo à parte. Né? E eu vejo com muita satisfação que nos momentos de necessidade, os empresários estão se amoldando às questões impostas para poder continuar participando e evoluindo. E isso tem dado muito certo. Eu acho que não tem possibilidade de maneira nenhuma do Brasil ter uma retração de movimento ou uma diminuição na sua evolução. Eu acredito que nós vamos continuar crescendo. E o mercado imobiliário, a partir do momento que o governo acreditou que é um segmento que dá resposta imediata, de lá para cá nós conseguimos evoluir bastante. Isso que eu ia falar, a gente não pode deixar de enaltecer e elogiar o que é bem feito. Então, o governo atual, ele foi muito bom, principalmente para o programa Minha Casa e Minha Vida, né? Mas então, sem dúvida. O governo atual, ele aumentou a faixa limite, porque estava esmagando os empresários, aquele valor da faixa 1, faixa 2, criou a faixa 4. Só a criação da faixa 4, vê que maravilha. Ele tirou parte do compulsório dos bancos e vai jogar para o financiamento de imóveis, tirou o saque, limitou o saque aniversário do fundo de garantia, quer dizer, tudo isso para realmente que a gente possa produzir para quem mais precisa comprar. Eu queria que você comentasse sobre Minha Casa e Minha Vida hoje, que praticamente 50 e poucos % do que se produz no Brasil hoje é Minha Casa e Minha Vida. É um sucesso Minha Casa e Minha Vida, né, esse programa? Bom, eu acho o seguinte, Roberto, o Minha Casa Minha Vida, ele deu uma dinâmica no mercado absolutamente fantástica. Eu tenho um cálculo de que imóveis de até R$400 mil, que são os imóveis que estão dentro do programa Minha Casa Minha Vida, eles representam pelo menos 85% das transações no Brasil. Eu acho que é 500 mil. 500 mil na quarta faixa. Mas 85% dos imóveis comercializados no Brasil não ultrapassam R$400 mil. Eu tenho certeza absoluta, porque tenho contato com os colegas diretores dos conselhos regionais dos demais estados brasileiros, e eu vejo que esses R$400 mil atendem praticamente a todas as faixas. Essa quarta faixa, que vai até R$500 mil,
ela pega quase que a totalidade. É. E agora veja, com a liberação para financiamento com recursos do SBPE de até R$2.250.000, você está com 100% do mercado. Mais um dado positivo, é. Porque mais de 2 milhões e 200 é um altíssimo luxo. E com uma taxa de 12% Aí. de juro, né? Com uma Selic de 15%, é claro que é um bom. E 35 anos para pagar. 80% é financiado, só tem que dar 20% de entrada. Ora, meu Deus do céu, se alguém falar que o Brasil não vai dar certo, eu não sei o que poderia ser. Porque, no meu ponto de vista, nós estamos indo bem e com a possibilidade de uma evolução muito maior. A taxa de desemprego baixa. Aí dizem, não, mas é que os programas sociais estão atrapalhando a mão de obra. Não, mas está fora os programas sociais disso. Eu acho isso uma bobagem tão grande, Roberto, porque, veja, quem está se submetendo a receber programas, dinheiro de recursos sociais, não é pessoa que faz parte do mercado de trabalho. Com certeza. Na tua área, construção, por exemplo, eu acredito que o salário médio de um pedreiro hoje deve estar aí por volta de 4.800, 5.200, deve ser mais ou menos. Se ele produzir, ganha 8, 10 mil reais por mês. Se o acha pedreiro, por produção, então, ele ganha 8, 7, 8, 9 mil reais. Você acha que a pessoa vai abrir mão de 8 mil para ganhar auxílio? E outra coisa, mesmo o ajudante não ganha menos de 3 mil, 4, 3 mil. Ajudante. Um ajudante. E outra coisa, não tem mão de obra. Então, assim, não tem mão de obra na construção civil hoje. Nós estamos disputando a mão de obra com as outras construtoras. Isso o salário faz com que o salário suba. Então, eu vejo autoridades importantes, intelectualmente preparadas e criticando que essa bolsa auxílio está prejudicando a mão de obra para os empresários brasileiros. Eu não acredito, porque por tudo onde eu ando, não é essa a realidade. Não, o pessoal ganha 10 vezes mais trabalhando. O cara vai ganhar uma bolsa, uma ajuda, se ele pode ganhar 10 vezes mais trabalhando. Em alguns casos, tudo bem. Sem falar nos benefícios sociais que ele tem no emprego. Né? Isso aí. Olha, nós chegamos no final do programa, mas eu tenho uma pergunta, 30 segundos. Viana, inteligência artificial para ajudar o corretor de imóveis. Aquela que atende humanizado, que atende a demanda, às vezes, absurda, os leads absurdos no primeiro momento e tal. É o futuro? 30 segundos. Mas sem dúvida, eu sou um fã da inteligência artificial, uso diariamente a inteligência artificial e dizem, você vai ficando burro com a utilização da inteligência artificial. Absolutamente, a gente consegue evoluir em passos largos usando a inteligência artificial. E o corretor de imóveis que desprezar o uso da inteligência artificial, ele vai ficar para trás. Vai. É porque a inteligência, nós temos 30 segundos, a inteligência artificial consegue, atendendo os clientes, atender 30 pessoas ao mesmo tempo, 24 horas por dia e de forma humanizada. Não é escrito, né? Não é o robô, porém, que pergunta, eu não sei o senhor está com algum problema, precisa disso, que tipo de imóvel você precisa? Quer dizer, hoje é uma ferramenta para quem tem muitos leads e não consegue atender, fundamental. Eu acho que é o presente, não é nem o futuro, né? Eu acho que a utilização da inteligência artificial é fundamental no sucesso de qualquer atividade hoje em dia. Para mim foi uma evolução fora do comum, inacreditável, tem colaborado demais no meu dia a dia, na gestão do Conselho Regional, nas minhas atividades pelo Brasil e pelo mundo. A inteligência artificial tem sido um suporte fantástico. É isso aí. Chegamos no final do programa. Quero muito agradecer ao meu presidente, o Viana, que é um amigo querido de Rotary, do Cresce. Muito obrigado pela presença. E quero também agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.